O Jornal Panorama começa agora com as informações do Legislativo Estadual. Comissão de Finanças realiza mais uma sessão para questionar candidatos a conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Confira. A terceira sabatina dos candidatos a conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo aconteceu nesta terça-feira. 3 candidatos foram sabatinados. O primeiro deles, o advogado e controlador de recursos públicos do Tribunal de Contas, Luiz Guilherme Vieira. Eu preencho o requisito constitucional e também, por ser servidor do Tribunal de Contas, tem 32 anos com experiência na administração pública. Exerci, primeiramente, lá no IAPAS, lá no INSS, atribuição na área contábil, financeira e patrimonial. Depois, ao passar no concurso público para o Tribunal de Contas, tem 15 anos depois desse concurso. Fiz diversas auditorias no interior do Estado, participei de diversas comissões. Nos últimos 3 anos fui coordenador das contas da comissão que analisa as contas do governador, da relatoria Carlos Hanna, do conselheiro Pimentel e do conselheiro Sérgio Aburdibe. E também pela vivência, pela maturidade que eu adquiri nesses 52 anos de idade e tendo que estou preparado para exercer o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas, um cargo de suma importância que poderei dar à sociedade a resposta tão esperada daquela Corte de Contas. O segundo sabatinado do dia foi o candidato Carlos Roberto Bianchi, contador e auditor de controle externo do Tribunal de Contas. A intenção de ser conselheiro do Tribunal de Contas é uma iniciativa minha, no intuito de aumentar a efetividade do tribunal junto à sociedade, fazer com que o tribunal, através das auditorias operacionais, participe mais, de forma a prover a população de bons serviços públicos. Através do controle subsequente, que o tribunal tem atuado, alguns resultados já foram alcançados. E a intenção é atuar com controle prévio e concomitante, de forma que a população veja mais esse resultado, de que é necessário hoje, diante das manifestações, diante de todo o contexto político que hoje nós estamos vivendo. Político e social. A participação da sociedade junto aos controles sociais, aos conselhos estaduais e municipais, é muito importante. A presença da sociedade é algo extremamente importante e necessário para que a plenitude da democracia seja implementada. A sabatina terminou com o candidato Deusvaldo Resplande de Carvalho, contador e perito criminal federal. Desejo de mudança na composição atual, ou seja, na estrutura dos tribunais de contas. Não concordo com a forma de nomeação, sendo 2/3 pela Assembleia Legislativa e 1/3 pelo governador do Estado. Que isso, em realidade, significa políticos nomeando conselheiros políticos para fiscalizar suas próprias contas. Dentre esses fatores também eu poderia enumerar a minha capacidade técnica e prática. Capacidade essa que consta no meu currículo, conhecimentos de contabilidade, economia, finanças, administração pública e de direito. Dentre elas, com 5 obras publicadas pela editora Campos do Rio de Janeiro, fui professor da Universidade Federal, auditor fiscal federal e atualmente perito criminal federal. Professor em diversas instituições, a exemplo da Fundação Getúlio Vargas, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Universidade Federal do Espírito Santo e diversas outras atuações. Bem como
na atuação prática da perícia na Polícia Federal, exercendo laudos, exemplo de trabalho na CPMI do Banestado e outros tipos de atividade. Portanto, possuo conhecimento e capacidade técnica para o exercício dessa importante atribuição junto ao Tribunal de Contas. As sabatinas acontecem sempre às terças-feiras, às 9 horas da manhã e às quartas a partir de 1 da tarde. Ao todo, são 22 candidatos ao cargo e 7 já passaram pelo processo de entrevista. E você pode acompanhar as sessões que estão sendo transmitidas ao vivo pela TV Assembleia. Veja agora os destaques da segunda sessão ordinária da semana. Quem tem as notícias é a repórter Luciana Venesbach. Verônica, na sessão desta terça-feira, os parlamentares aprovaram 2 projetos de lei. O primeiro é de autoria do governo do estado e estabelece normas para a utilização pública de parques estaduais. O objetivo é conservar o patrimônio natural. O segundo projeto aprovado institui o portal Transparência de Combate à Exploração Sexual Infantil e Pedofilia. A iniciativa é do deputado Marcelo Santos. É uma forma que você tem, enquanto cidadão, de denunciar as ações de exploração sexual de menores, de pedofilia e garantindo com que o cidadão seja preservado, ao mesmo tempo também que nós possamos contribuir pela diminuição dos índices de violência praticado contra menores e as ações dos pedófilos e expondo, inclusive, essas pessoas para que elas não pratiquem mais esses atos. Essa foi uma iniciativa nossa, com apoiamento de todas as comissões e, ao final, aprovado por unanimidade no plenário dessa Casa de Leis, que vai contribuir e muito nas ações de segurança pública, de enfrentamento da violência promovida pelo governo do Estado. Além disso, os parlamentares derrubaram o parecer da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade da PEC, proposta de emenda constitucional do deputado Rodrigo Coelho. A matéria dispõe sobre a eleição direta para diretores em instituições públicas estaduais do ensino fundamental, médio e superior. O objetivo da PEC é revogar uma emenda constitucional que impediu a votação direta estabelecida no texto original da Constituição. A matéria agora, então, volta a tramitar na casa. É com você, Verônica. Obrigada, Luciana. Os riscos de explosão e incêndio em Paú, Vila Velha, onde tanques de combustível estão instalados a poucos metros de residências, foram tema de debate na Comissão de Meio Ambiente. A insegurança vivida pelos moradores de Paú, em Vila Velha, por causa da instalação de tanques de combustível e solda cáustica próximo às residências, foi tema de debate na Comissão de Meio Ambiente da Casa. Os deputados receberam integrantes da comunidade e representantes da empresa Liquiport, responsável pelos tanques. Para os moradores, o encontro serviu para mostrar diretamente à empresa os riscos de explosão e incêndio no bairro. A comunidade já vem tentando se expor, a se manifestar já há algum tempo. Em alguns momentos nós tivemos algumas portas fechadas, mas as portas começaram a se abrir. A oportunidade de estar expondo aqui na Câmara, diante da Comissão aqui de Meio Ambiente, isso para nós já é o começo, visualizar uma possibilidade de vitória, uma conquista. O diretor da Liquiport informou que a empresa tem interesse em manter o diálogo com a população, mas não adiantou como resolver o problema no local. Vamos garantir que o empreendimento será feito respeitando todas as normas de segurança, tá certo? E todas as legislações pertinentes a um investimento igual. E queremos ouvir os moradores, dar a tranquilidade que for possível, respeitando, é claro, toda a opinião deles, mas tentando explicar para eles tudo que pode ser feito, tudo que está sendo feito por nossa parte para garantir essa tranquilidade. Esta não é a primeira vez que o Legislativo Estadual debate o assunto. Na semana passada, uma visita técnica foi realizada no local onde os moradores foram ouvidos. O presidente da comissão destacou a necessidade de continuar o debate sobre o assunto até que a questão seja resolvida. Tem reflexos grandes, né, na sustentabilidade, tem reflexos grandes nas atividades econômicas, tem reflexo na segurança jurídica, no equilíbrio das relações entre as instituições, todos os órgãos. Não é um assunto que se debate apenas com emoção, com coração, embora tudo isso seja importante, né? Mas nós demos aqui um passo para que nós cheguemos a bom termo de uma conclusão que traga justiça e equilíbrio ao Estado do Espírito Santo. A atuação de grupo de apoio a dependentes químicos é destaque em reunião no Parlamento Capixaba.
A Comissão de Políticas sobre Drogas recebeu representantes dos Narcóticos Anônimos. Eles contaram a história do grupo no mundo, a chegada ao Brasil e ao Espírito Santo. O Narcóticos Anônimos surgiu apoiado pela Irmandade de Alcoólicos Anônimos no início, que resolveram acreditar em nós e nos incentivaram a partir de 1940 a fundar a nossa própria Irmandade, que aconteceu em julho de 1953, no sul da Califórnia. Aqui no Brasil, Narcóticos Anônimos surgiu em 1985, mas já existia aqui desde 1976 uma Irmandade com o mesmo propósito. E em 1990, as duas irmandades se fundiram, então, ficando só Narcóticos Anônimos. E hoje nós estamos com 32 grupos aqui em vários municípios do Espírito Santo e com a maioria na Grande Vitória. O coordenador do Subcomitê de Informação ao Público dos Narcóticos Anônimos também falou sobre sua experiência pessoal. Ele está há 26 anos sem usar drogas e participa de, no mínimo, 4 reuniões por semana no grupo. Me ensinou a me reconhecer, a me mostrar que eu tenho limitações, defeitos, qualidades e possibilidades. E isso é o grande diferencial na minha vida, porque hoje eu reconheço que todos os outros seres humanos também têm suas limitações, têm as suas responsabilidades, e eu aprendo a respeitar o outro, a ocupar meu espaço na sociedade de uma forma aceitável, responsável e produtiva. Deputados da Comissão de Cidadania aprovam projetos e definem agenda de audiências públicas para as próximas semanas. A Comissão de Cidadania aprovou o mérito de 3 projetos de lei. Um deles, de autoria do deputado Roberto Carlos, institui o Estatuto dos Candidatos a Concurso Público do Estado. Outro, de autoria da deputada Janete de Sá, permite o pagamento fracionado das taxas para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação aos maiores de 65 anos. E o terceiro, de autoria da deputada Lúcia Dornelas, obriga a divulgação do Disque 180, o Disque Denúncia Nacional de Violência contra a Mulher, em bares, restaurantes, hotéis, entre outros. Os deputados também aprovaram a realização de 2 audiências públicas. Uma delas irá debater a legislação da regulamentação fundiária e terras devolutas no Espírito Santo e no Brasil. O evento será realizado na casa no dia 17 de outubro. A outra audiência será sobre perícia criminal e direitos humanos e ainda não tem data definida. A Assembleia Legislativa realiza sessão especial sobre formas de reduzir a violência no trânsito. Apesar das campanhas educativas deflagradas na mídia, a violência no trânsito continua fazendo um grande número de vítimas no Espírito Santo. De acordo com informações da Delegacia de Delitos de Trânsito no estado, mais de 1.000 pessoas morreram em 2012 no Espírito Santo. Em grande parte dos acidentes, os motoristas haviam ingerido álcool ou outras drogas. Para debater o assunto, a Assembleia Legislativa realizou sessão especial. O evento fez parte da programação da Semana Nacional de Trânsito e contou com a presença de familiares de pessoas que morreram em acidentes. Entre eles, Ana Valéria, que perdeu o filho, o neto e a nora em um acidente na BR-101. A dor é uma coisa que não vai passar nunca mais, né? É um sentimento que tem horas que a gente para, olha e vê que não vai ter mais benção, mãe, o sorriso dele, né, o meu neto. É uma dor que é para sempre. A gente acostuma com a dor, mas passar ela não vai passar nunca. Para o delegado Fabiano Contarato, há muitas falhas nas campanhas para a redução de acidentes, na atuação dos órgãos públicos e na legislação de trânsito no Brasil. Eu quero deixar claro que eu não sou a favor da Semana Nacional de Trânsito, porque trânsito é um problema dioturno. Eu libero vítimas fatais de manhã, de tarde e de noite, 365 dias por ano. O que falta é
o poder público assumir a sua função, porque a segurança pública é um direito de todos, mas é dever do Estado. E o Estado, lamentavelmente, está deixando a desejar. Ele deixa a desejar. O poder público falha na fiscalização, falha no processo educacional, porque a educação para o trânsito está previsto como disciplina no artigo 76, que deve ser introduzida na grade curricular das escolas de ensino fundamental, médio e superior. Até hoje a letra da lei está morta. Então o poder público falha na fiscalização, nas blitz, falha no processo educacional e o Congresso banaliza a vida humana em detrimento do poder econômico, financeiro e patrimonial. Prova disso que ninguém está preso e ninguém vai ficar preso no crime de trânsito. Nós não temos nada que comemorar, lamentavelmente. Só o ano passado, 60.752 pessoas vieram a óbito no Brasil, já ultrapassou o homicídio doloso e já ultrapassou a moléstia, morte por câncer no Brasil. Então, infelizmente, o Brasil ocupa proporcionalmente no mundo o primeiro país no mundo em violência no trânsito. O estado do Espírito Santo é o segundo estado da federação com maior índice. O Detran tem tomado um conjunto de ações e atividades no sentido de promover ações de fiscalização que são feitas pelo Batalhão de Trânsito e elas vêm acontecendo sistematicamente no nosso estado, e também ações no sentido de promover a educação no trânsito. Nosso governador Renato Casagrande lançou em 2011 o programa Juntos pela Vida. Esse programa tem várias atividades, mas a principal delas é educação no trânsito, e nós já fornecemos para cerca de 160 mil alunos da rede pública estadual essa formação. Durante o evento, houve a apresentação da Guarda Mirim de Vila Velha, que faz abordagens a pedestres e motoristas com orientações sobre segurança no trânsito. A sessão especial foi realizada a pedido do deputado Dr. Hércules. Não se tem um treinamento adequado na hora do fornecimento da primeira carta de autorização para dirigir, não tem um treinamento adequado, não tem um treinamento, por exemplo, simulação de chuva, o trânsito na rua, se faz muito pouco isso no Brasil. Preciso mudar isso também e preciso dificultar a entrega dessa carta, dessa autorização de dirigir, porque naturalmente essa pessoa tem que entender que aquilo ali é uma coisa boa para ele, para a família, pode salvar a gente, mas pode matar muita gente também. E o Jornal Panorama fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando o trabalho dos deputados através do nosso site e também das redes sociais. Muito obrigada pela audiência de sempre, eu te espero em nossa próxima edição. Até lá!